1 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábula e genealogia sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Um dos versículos, talvez um dos mais conhecidos, tem alguns que são, né? Que as pessoas sabem de cor, mas Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo, no versículo muito conhecido, ele vem falando a respeito do comportamento desejado do cristão, de como o cristão deve se comportar, e aí então ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso revela, quando Paulo diz isso, que a vontade de Deus ela será experimentada não por todos, mas por aqueles que vivem sobre as suas normas, que se propõem a fazer a vontade de Deus, que rejeita as normas do mundo e rejeita as inclinações da carne para fazer, então, a vontade de Deus. Esses que se preocupam com a vontade de Deus, experimentam nas suas vidas a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo já tinha dito no capítulo 8, no versículo 28 de Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui também deixa claro que Deus, ele está pronto a abençoar, ele está pronto a cuidar daqueles que ele decidiu amar. Mas fica claro aqui que o propósito de Deus está sobre a vida de cada crente. Então, a Julie está sobre o propósito de Deus, eu. Deus tem um propósito para aqueles que ele chama. Deus não chama ninguém para deixar vivendo solto sem nenhuma cobrança. Ele cobra. Ele quer que cada um perceba o propósito de Deus para a sua vida e viva corretamente. Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, fala desse propósito divino em nossa vida. Diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fala aqui a respeito de que há um propósito de Deus. E o propósito de Deus é fazer Deus conhecido. Irmãos, nós temos que entender que Deus poderia usar a quem quisesse, obrigado, a quem quisesse. Deus poderia usar anjos dos céus, Deus poderia falar, Ele mesmo, e todas as pessoas ficariam atemorizadas ao ouvir a voz de Deus. Mas ao contrário disso, Deus quis que a Edith falasse, Deus quis que o Calel falasse, que eu falasse. E nós falamos daquilo que experimentamos. Porque quando nós falamos da salvação, nós falamos de uma experiência pessoal. Nós falamos de uma experiência que tivemos, fomos tirados das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, quando eu falo do Evangelho, eu disse, eu tenho uma boa notícia. Eu experimentei a salvação, você também pode. Hoje nós vamos falar sobre o viver debaixo da vontade de Deus. Todos nós já vivemos boa parte da nossa vida. As mais novas aí estão aí nos seus 10 anos. 10 anos é muito tempo. 1 minuto já é muito tempo. 10 anos, muito. Mas aí vem o Tiago, já passou já dos 20 alguma coisa, está nos 30. Dona Edith, eu acho que está chegando nos 15. Eu estou aí passando dos 50. E aí, então, quando nós olhamos na nossa vida, aquilo que nós já vivemos, nós percebemos que nesse decorrer da nossa vida cristã, nós deixamos de fazer muitas coisas que Deus queria que fizéssemos. Quando nós olhamos da nossa vida, nós vamos ver que nós não deixamos de aproveitar muitas oportunidades para fazer aquilo que Deus queria, mas também desperdiçamos essas oportunidades, ou simplesmente negligenciamos a vontade de Deus. E aí, então, com isso tudo, a gente fica muito preocupado. O que vai acontecer?
Veja, irmãos, observando a nossa vida do ponto que está hoje, não olhando para frente, mas olhando para trás a partir de hoje, nós vamos ver, a partir desse texto, os objetivos que Deus tem no nosso passado. Deus ele tinha um objetivo no passado para nós. Só que o passado já não é mais, já não pode ser mais mudado. Paulo diz aqui para Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus. Todo final de mês, os funcionários vão fazer as contas. Eles querem saber se eles vão bater as metas. Eles querem saber se eles não estão faltosos. Eles querem saber se o trabalho deles foi satisfatório, se eles conseguiram cumprir os objetivos daquele mês. Eles querem saber se o patrão está feliz com eles. Aqueles que conseguiram, eles vão se sentir felizes, satisfeitos. Ah, eu consegui, eu vou ser beneficiado com isso. Mas aqueles que não conseguiram, eles vão ficar preocupados. Ah, já é o segundo mês que eu não bato a meta. Ah, tem 3 ou 4 meses que eu não bato a meta. Eu acho que eu vou perder esse emprego. Meu patrão vai querer contratar outro que é mais capaz do que eu. E aí, então, a falta do cumprimento da meta faz com que a pessoa fique triste, desanimado e com medo daquilo que virá. Irmãos, pensando na satisfação, se nós fomos fiéis a Deus, nós também temos essa preocupação. É claro que Deus, ele não vai mandar fogo dos céus para destruir a nossa vida, porque nós falhamos em algo, mas quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que nós não fomos fiéis em tudo. Nós não fomos fiéis 100%. E Deus, ele exige o primeiro lugar. Deus exige 100% nosso. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ou seja, todo o nosso ser, ele deve ser voltado para o Senhor. Olha, quando você se converteu, o que você ouviu que você deveria fazer como crente? Quando você começou a ouvir a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus te revelou que deveria ser a tua vida? Quando você conversou com o pastor, com a liderança da igreja, o que você ouviu que você deveria fazer como crente? Na sua profissão de fé, no seu batismo, quais os compromissos você assumiu com Deus? Agora a questão é, você conseguiu cumprir todos eles? Você conseguiu cumprir a tua palavra? Veja que a falta da conformidade com a vontade de Deus, ela se constitui pecado. A definição de pecado é exatamente essa. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei. Nós temos de olhar para as diretrizes de Deus que foram negligenciadas lá atrás. Nós temos que nos envergonhar por aquilo que deixamos de fazer. Nós devemos ter medo, sim, porque nós falhamos diante de um Deus que é exigente. Mas nós também devemos nos alegrar com os acertos, dizendo graças a Deus, porque o acerto que temos é por ação de Deus na nossa vida. Quando nós fizemos as coisas certas, é porque nós conseguimos ouvir e obedecer a direção do Espírito na nossa vida. Há prazer, sim, devemos nos alegrar com a nossa vida correta. Aqui Paulo se dirige a Timóteo e fala das ordens que ele deu para ele no passado. Quando eu estava de viagem, eu pedi para você que permanecesse em Éfeso. Paulo revelou aqui ao seu filho na fé qual que era a vontade de Deus para ele. Eu quero que você permaneça na igreja de Éfeso. Eu tenho uma tarefa para você. Olha, Timóteo, ele não foi repreendido por Paulo, quando Paulo agora escreve para ele. E ele não foi repreendido porque ele foi fiel à vontade de Deus. Deus revelou através de Paulo que ele deveria pastorear aquela igreja. Ele deveria cuidar dos interesses do reino de Deus daquele lugar. Ele deveria trabalhar ali para fortalecer a igreja. Ele ouviu a determinação do seu pai na fé, ele obedeceu fielmente e ele viveu sobre a vontade divina que foi revelada a ele. Timóteo, ele teve responsabilidade com aquela igreja. E ele recebeu uma responsabilidade espinhosa. Veja, irmãos, que
a gente quer alguma coisa leve para fazer e quando fica difícil a gente tende a desanimar, tende a esquecer o nosso trabalho e deixar esse nosso trabalho. Timóteo recebeu uma tarefa de confrontar as pessoas que eram liderança na igreja de Éfeso. Veja que quando a pessoa é líder, ela tem seguidores. Se uma pessoa tem seguidores e ela é confrontada, ela não gosta. Se uma pessoa ela está ensinando na igreja, é porque ela tem certa autoridade. E Paulo, então, ele diz para ele, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Ou seja, ele tem que se dirigir a homens maduros. Ele tem que falar aqui para pessoas que já estavam à frente da igreja. E ele tem que dizer para ele, não ensine estas coisas. Veja, cabia ele confrontar essas pessoas para que na igreja fosse ensinado apenas a doutrina bíblica. Doutrina, douto é conhecimento. Ou seja, a pessoa douta é aquela que tem bastante conhecimento. Doutrina é buscar o conhecimento de Deus sobre aquele assunto. Só que é possível fazer doutrina em cima daquilo que eu acho. Veja, os 5 pontos calvinistas, que nós conhecemos aqui, faz parte da doutrina da igreja, ele foi compilado pela igreja no passado, pelos concílios do passado, para confrontar os ensinos de um professor chamado James Arminius. James Arminius não era teólogo, ele criou uma doutrina da sua mente, ele colocou argumentações filosóficas, ele colocou aquilo que ele gostaria que fosse, e ele criou problemas que até hoje o seu ensino é ensinado em muitas igrejas, porque é agradável, faz o homem se sentir bem. Mas aí então a doutrina bíblica veio para confrontar. Essa confrontação também foi responsabilidade de Timóteo naquela igreja. Ele deveria admoestar os líderes para que tivessem objetivo, para que fossem focados no seu trabalho. Veja que ele diz aqui, não se ocupem de fábulas e genealogias sem fim. Veja que há muitas pessoas que gostam de discussões teológicas. É saudável que a igreja queira conhecer teologia. Nossa lição está falando a respeito disso agora, o que é teologia. Então, é saudável que as pessoas queiram tratar sobre teologia. Literalmente, teologia, tel é Deus, logos é discurso. Ou seja, teologia é discursar a respeito de Deus. Acontece que é o seguinte, o que nós sabemos de Deus é aquilo que está revelado na Bíblia. Se eu vou fazer teologia em cima daquilo que os homens acham, o resultado vai ser ruim, vai ser errado, vai desviar as pessoas dos caminhos certos. Mas aqui então, vem tratando aqui, Paulo fala para Timóteo, para cuidar de uma teologia saudável, fazendo com que aquelas pessoas não brigassem, não discutissem. Porque, como ele diz aqui, a discussão teológica, ela pode ser boa, mas ela pode se acalorar. Ela pode ficar quente. As pessoas podem se envolver naquela discussão a ponto de querer brigar. E eu já presenciei algumas brigas porque a pessoa se apega a um princípio. Você quer ver um exemplo disso? A questão da divisão, não me lembro aqui a questão do nome que se dá a corpo, alma ou espírito. Tem uns que dizem que só existe corpo e alma, ou corpo e espírito, como nós da Igreja Presbiteriana cremos. Só que alguns dizem que existem corpo, alma e espírito. Tiago, vai fazer diferença para você uma definição sobre isso? Vai fazer alguma? Não, mas se você for no meio entre as pessoas que gostam de ter a discussão, elas vão brigar, porque ao final mudou alguma coisa, não mudou. Por exemplo, nós defendemos o batismo por aspersão, entendemos ser esse o batismo bíblico. No entanto, os irmãos de várias outras igrejas têm o batismo como batismo, o batismo por imersão, que mergulha. Mas aí o seguinte, a Bíblia diz que tem que usar água. Faz diferença se é pouca água ou muita? Não faz, mas as pessoas se apegam a isso e a igreja já se dividiu no passado exatamente por isso. Paulo vai dizer aqui que Timóteo deveria cuidar daquela igreja para que essas discussões não promovessem divisões. Quando há discussão e pessoas brigam por teologias, pontos teológicos, não há ganhadores, só há perdedores.
Se nós levantássemos algum assunto aqui e eu brigasse com o Calel, eu brigasse com a Edith, e eu ficasse com raiva, alguém ficasse com raiva de mim, eu poderia vencer, eu poderia argumentar e ganhar na argumentação. Mas se alguém ficasse triste, se alguém ficasse desanimado em vir para a igreja, eu teria perdido. Quando qualquer pessoa perde, toda a igreja perde. É um membro da igreja, é parte do corpo que está se sentindo mal. Então veja, Deus deixou na sua palavra aquilo que Ele quer que seja ensinado. E nós devemos então procurar ensinar corretamente. Só que tem uma coisa, se alguém rejeita a Bíblia como verdade, como revelação de Deus, não perca tempo discutindo com essa pessoa, Tiago. Se alguém rejeita a Bíblia, você vai ensinar para ela vai pregar o Evangelho para ela. Deus se revelou através de Cristo, e Cristo é o Salvador, Ele morreu por você, Ele quer te dar salvação. Mas se a pessoa diz, você está ensinando isso porque está na Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Irmão, eu estou falando para você daquilo que a palavra de Deus registra, que é verdade e que eu já experimentei. Se você quiser, você pode ter. Veja que é isso que Jesus ele chama de não dar pérolas aos porcos. Gastar tempo tendo uma discussão com a pessoa que rejeita a Bíblia é gastar tempo, é inútil. Timóteo recebeu a missão e foi fiel. Ele foi pastor de várias igrejas e manteve sempre dentro da vontade de Deus. Por isso ele não teve do que se envergonhar quando ele foi confrontado com Paulo. Ele poderia olhar para o seu passado e dizer, eu recebi a palavra de que eu deveria ficar em Éfeso. Eu fiquei em Éfeso, eu defendi a doutrina bíblica, eu coibi aqueles que queriam ensinar algo de errado, eu obedeci. Agora, fazendo uma análise da nossa vida, nós veremos, se formos sinceros, que muitos detalhes importantes da nossa vida, daquilo que Deus quis para a nossa vida, foi negligenciado no passado. Muitas ordens divinas foram desobedecidas. Tanto é que nós, quando olhamos para o passado, a gente se envergonha. Deus, eu podia ter feito diferente. Deus, eu podia ter falado quando eu me calei. Deus, eu podia ter me calado quando eu falei. Falhamos, de fato. No entanto, nós não precisamos nos desesperar, porque Deus ele é misericordioso e Ele estende as suas mãos. Ele nos leva ao arrependimento e Ele ainda nos dá nova oportunidade para que nós corrijamos e nós possamos fazer do nosso presente algo diferente. Por isso nós vamos olhar agora o que Paulo diz a respeito do objetivo de Deus para o presente, para a tua vida, para o teu hoje. Se não conseguimos cumprir os objetivos de Deus para nós no passado, agora é hora de refazer os planos. É hora de tentar acertar naquilo que for possível. Devemos, então, conhecer qual é a vontade de Deus para nós hoje. Paulo diz assim para Timóteo, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu ouvi uma poesia a respeito do tempo que dizia assim, o dia de ontem é passado. Você não vai poder mudar nada. Você não vai poder transformar nada. É passado. É água que já passou. O dia de amanhã é futuro. Você não pode mudar o futuro. Você não pode antecipar o futuro. O futuro não pertence a você. Mas o dia de hoje é um presente de Deus para você. É um presente de Deus para nós. O hoje é a hora que nós podemos fazer. O hoje é a hora que nós podemos agir. Eclesiastes nos fala do tempo, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Quando fala debaixo do sol, é nesta vida que nós vivemos. É enquanto estamos aqui na terra. Há muita coisa que nós poderíamos fazer na infância que hoje fica feio. Quando éramos crianças, brincava de carrinho. Hoje, se a gente pegar um carrinho e ficar sentado na frente de casa, o pessoal vai dizer que ele está doido. Há coisas que os idosos fazem e que é natural para os idosos, mas que se uma pessoa jovem fizer, vai dizer, esse aí não está bem da cabeça. E existem muitas coisas que nós precisamos olhar para o que nós devemos fazer hoje, contextualizado, que nós devemos viver hoje. Por isso, em se tratando do nosso presente, nós devemos viver o presente com intensidade.
Nós devemos viver o presente com responsabilidade, com amor a Deus, dando valor à vida que recebemos dele. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades, nós devemos ser responsáveis, estaremos nos preparando para um futuro melhor. O dia de amanhã depende do que nós fizermos hoje. Se nós não recolhermos hoje, amanhã pode faltar. Se nós não estudarmos hoje, amanhã nós não saberemos. Se nós não guardarmos hoje, amanhã vai nos faltar. Então veja, irmãos, que aproveitar bem o presente é ter um futuro melhor amanhã. Quando a gente vê isso da vontade de Deus para nós, a gente pode olhar para o hoje e dizer: o que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer hoje? Em que eu acertei hoje? Em que eu errei hoje? Nós devíamos fazer uma autoanálise diariamente, para que através dessa análise, não dos outros, que nós gostamos de apontar os erros dos outros, gostamos de dizer em que cada um errou, nós deveríamos fazer uma autoanálise diária, porque fica mais fácil corrigir algo que a gente fez naquele mesmo dia. Olha, por maior importância que o passado tenha tido para nós, que o futuro possa representar, o presente é que é o tempo de agora. É o momento de acertar, é o momento de errar, é o momento de tentar, de lutar, é o momento de fazer. Olhando para o passado, nós vimos que muito do que Deus queria que nós fizéssemos, não fizemos. Ordens dadas por Deus foram desobedecidas. Projetos de Deus para nós não foram colocados em ação. Por outro lado, nós fizemos muito daquilo que não poderíamos ter feito. Falamos muitas coisas que não deveríamos nem ter deixado ocupar a nossa mente. Fomos rebeldes em muitas coisas e nós não agimos como filhos de Deus. Por isso, quando nós olhamos para o nosso passado, nós vimos muitas manchas, vimos muitas sujeiras do que demonstram a corrupção do nosso caráter, da nossa mente. O nosso passado nos envergonha e nos impede de sermos ousados como gostaríamos. Agora é o momento certo, é o momento de colocar o plano em ação. Por isso é que nós devemos fazer agora o que tem de ser feito. Devemos viver agora para que o futuro não venhamos a chorar e dizer: por que eu não fiz assim? Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Um ditado baiano diz assim: cavalo selado só passa uma vez na frente da gente. Passou o cavalo, você deveria montar e correr. Usar aquilo que está diante de você. Do mesmo jeito, muitas oportunidades, elas não voltarão para a nossa vida se nós deixarmos passar. Eu converso com muita gente, e é comum nessas conversas as pessoas falarem a respeito da sua frustração. Eu queria tanto ter feito aquele curso. Eu planejei tanto fazer aquilo e nunca fiz. Eu desejei tanto aquilo e não fiz. Eu não tive coragem de fazer. Mas tem outros que estão fazendo. A minha irmã, ela deseja ir para os Estados Unidos. Eu acho uma loucura no estado que está, que ela não está com muita saúde. O filho dela foi. O filho mais novo está indo junto com ela e o marido. Porém, o que eu olho para essa situação de ela está tendo coragem de fazer alguma coisa. E se não der certo? Se não der certo, ela volta. Mas e aqueles que poderiam ter ido e não foram? E aqueles que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram por medo? O que Deus quer de você hoje? O que você já ganhou? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Deus, Ele quer que você seja um missionário. Você já aprendeu tudo que pode aprender da Bíblia para saber o quanto Deus, Ele quer agir em você? Olhe para o teu presente. Veja como o presente de Deus para você, você deve então usar para corrigir os erros do passado, acertar nas coisas que faz agora. E no futuro, você você não vai carregar culpa de dizer: eu falhei porque eu fui negligente. Depois de citar as ordens dadas e obedecidas a Timóteo, Paulo agora fala do seu presente. Ele fala no presente, diz visa, e esse visa está no verbo presente. Fala do agora, de algo que deveria ser feito exatamente no momento de que eles receberam essa carta. Ele diz: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia.
fala sobre as fontes do amor. Como assim? Devemos nos examinar, porque essas fontes é algo que sai de dentro de nós, daquilo que temos, daquilo que cremos. Nós devemos olhar se nós estamos preparados para produzir estas fontes do amor. João, ele nos diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós fomos frutos do imenso amor de Deus. E por termos experimentado o amor de Deus, nós fomos capacitados a amar. Nós recebemos o amor de Deus e podemos transmitir esse amor a outros. No entanto, uma pessoa que não tenha experimentado o amor de Deus, ela será incapaz de amar. Os seus relacionamentos serão negócios. Por isso que a gente vê pessoas, homens e mulheres irresponsáveis, vão na rua, fazem suas festas e aí engravidam, e porque aquele feto vai atrapalhar o seu projeto, então assassinam o próprio filho. Ou então vê pessoas que são desprovidas de amor, porque nasce um filho com algum defeito físico, ele vai lá e abandona o filho. Por quê? Ele só queria uma criança bonita para poder apresentar para a sociedade. Casamentos são desfeitos porque não recebem a atenção que esperavam. Tudo isso e muito mais é fruto de uma vida sem amor nos seus corações. Paulo diz a Timóteo que ele, a igreja, deveria amar. E esse amor teria como base, como fonte, algumas coisas. Ele diz, o amor que procede de coração puro. A fonte desse amor é o coração. Mas o que a Bíblia fala do coração? A Bíblia diz que o coração é fonte da vida. É fonte de vida. Veja, ele pode produzir muitas coisas boas, se ele for bom, mas também pode produzir todo tipo de perversidade. Em Mateus 15, 19 e 20, na parte A, Jesus ensina, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. É do coração que sai. Provérbios 4, 23 nos ensina a guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. É algo que devemos tratar diariamente. Devemos colocar o nosso coração diante do Senhor. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aqui, olhando tudo isso, a gente pode olhar e perguntar, se o coração é tão ruim, como é que ele pode ser fonte do amor? Primeiro, ele tem que ser vivificado. Depois, ele tem que ser purificado. Ele tem que ser habitado pelo Espírito Santo. Tendo um coração guiado por Deus através do Espírito, então nós teremos condição de amar. Esse coração agora vai produzir vida, vai produzir amor. O coração morto antes não poderia produzir nada de bom por causa da sua situação, mas nós fomos vivificados. Então nós devemos viver em amor, que o nosso coração deve produzir amor. Mas também diz que o amor procede de consciência pura. O que é uma consciência? Por conta da queda, a consciência humana perdeu o rumo certo. Ela passou a desejar aquilo que não é bom, nem aquilo que é proveitoso. Passou a ter prazer naquilo que destrói, como viciado que corre atrás da droga desesperadamente, da droga que vai destruir a sua própria vida. A consciência humana pervertida, como ela é, não pode produzir nada de bom, muito menos amor. Porém, a consciência é tratada pelo Espírito. Ela terá a base, a ação do amor. O amor que recebeu de Deus é que vai guiar essa consciência. As atitudes esperadas de um crente é que vai ser a preocupação dessa mente. O valor que cada pessoa tem para Deus é que vai motivar essa mente a produzir amor. As necessidades, as fragilidades, as fraquezas e a condição humana de todas as pessoas à sua volta vão ser a preocupação dessa consciência transformada. Mas também Paulo diz a Timóteo que o amor ele procede de uma fé sem hipocrisia. A fé que temos, ela tem como base aquele que produziu a fé em nós. A nossa fé, ela tem a base em Deus. Deus é que nos deu. Não podemos ter a certeza que receberemos nada da parte de Deus por causa da nossa grande fé. Nós temos um grande Deus no qual cremos e Ele faz grandes coisas. Mas não é o tamanho da nossa fé que vai fazer a mudança, vai fazer as coisas acontecerem.
A fé em Deus, ela não pode ser hipócrita, ela não pode ser mascarada, ela tem que ser sincera, mesmo que essa sinceridade possa nos fazer mal. E por que fazer mal? Porque ela fere o nosso ser egoísta. Porque o nosso ser quer dizer que não depende de ninguém, enquanto a nossa fé é exatamente porque nós dependemos totalmente de Jesus. A nossa salvação é fruto da misericórdia de Deus. A fé em Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e por isso somos salvos. Normalmente nós imaginamos que temos de fazer muitas coisas para agradar a Deus. Achamos que devemos cumprir leis duras para Deus ficar feliz conosco, que devemos nos sacrificar, mas temos que lembrar o que Paulo nos ensinou quando nós estudamos, agora há pouco, lá em Gálatas. Ele vai nos ensinar que a graça de Deus, ela vai nos levar até o Senhor. E que a lei ela nos foi dada para mostrar a malignidade do nosso coração. Dessa forma, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa fé sendo verdadeira, o amor vai brotar nos nossos relacionamentos e aí então o nosso presente vai mudar. O que Paulo ensina aqui para Timóteo? Você não tem que fazer sacrifícios, você tem apenas que amar. Amar é fácil, né, Kalane? É fácil? É fácil amar quando está todo mundo fazendo tudo que você quer. É fácil quando todo mundo é verdadeiro, mas quando a pessoa não é verdadeira. É fácil amar? Quando ela se torna teu adversário, é fácil? Mas Paulo diz, deixa o amor guiar os teus relacionamentos. Aí você vai acertar mais no seu presente. Mas Deus revelou também a sua vontade para a nossa vida no passado. Ele revelou o nosso presente. Acertamos e erramos, porém, existem muitas pessoas que insistem em não ouvir a voz de Deus. Estão decididos a não obedecer à sua vontade, por rebeldia. No entanto, Paulo vai dizer que essas pessoas sofrerão os resultados negativos de fugir à vontade de Deus. Ele diz, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívolas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Que tiro vai acertar o alvo se a pessoa que atira estiver de costa para o alvo? Tem jeito? O alvo está aqui, a pessoa atira para cá. Como maratonista chegará na linha de chegada se ele corre no rumo contrário à linha da chegada? Não vai chegar. Que construção será bem executada se o construtor não obedecer a nenhuma das orientações do engenheiro? Que plantação produzirá bons frutos se o agricultor plantar fora da época e se não esperar, não preparar a terra para o preparo para colocar a semente? Vai dar certo? Também não vai. Com esses exemplos eu quis mostrar que nenhum projeto, seja ele em qualquer área da nossa vida, nunca dará certo se for executado de maneira diferente do projeto. Tudo o que vamos produzir tem regras, tem normas, tem diretrizes que devem ser obedecidas para a produção e para dar certo. Caso contrário, não vai dar certo. Se no passado nós fizemos tudo de errado, nós sempre rejeitamos as recomendações divinas. E se formos rebeldes, rebeldes tomando caminhos contrários à sua vontade, nós não teremos dúvidas de que os prejuízos, eles vieram na nossa vida. E os prejuízos que nós tivemos é culpa daquilo que nós fizemos. Nós causamos problemas para nós mesmos. Nós provocamos sofrimentos para nós mesmos. Não podemos culpar a Deus e a ninguém por estar da situação que nós enfrentamos hoje. É por isso que Paulo diz a Timóteo, ele mostra que fugir da vontade de Deus trará sérios prejuízos. Resultados negativos são inevitáveis para quem opta para viver distante da vontade de Deus e em oposição à vontade de Deus. Está difícil. Paulo diz, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Esse texto me faz lembrar alguns oradores que, por causa do seu despreparo, começam fazendo a sua argumentação sobre um assunto, no meio ele passa para outro assunto, e ali ele
não consegue terminar nem o primeiro assunto e nem o segundo. Ele não explica nada. Ou seja, por que isso? Porque ele quer dar um de sabido, ele quer dar um de conhecedor, mas ele precisava antes conhecer. Por isso que Paulo diz, eles se perdem em loquacidade frívola. Quer ter a ansiedade de falar, mas não tem o preparo necessário para falar. Quem não tem alvo não acerta nada. Quem não tem um ponto de chegada não chegará a lugar nenhum. Estará sempre em busca de chegar a algum lugar, lugar esse que nunca vai conseguir, porque ele nem imagina onde quer chegar. Precisamos ter alvo, precisamos ter projeto. Essas pessoas sem projeto andam como andarilho, perdido, caminhando, sem saber para onde deve ir. Veja, irmãos, que Deus tem objetivos para todos os seus. A vontade de Deus é expressa na sua palavra, na Bíblia. Se queremos saber o que Deus ele quer da nossa vida, então nós temos de ler mais a Bíblia, meditar mais sobre o que ela diz. Não como se apenas os registros bíblicos fossem histórias do passado, mas como recomendações para o nosso presente, para aquilo que Deus quer da nossa vida hoje. Assim, nós podemos nos adequar à sua vontade e viver de acordo com o seu ensino e a sua determinação. Meus irmãos, no estudo de hoje nós falamos sobre viver debaixo da vontade de Deus. Deus ele teve projetos para nós do passado. Projetos que algumas vezes acertamos, mas nós falhamos também. Mas nós vimos aqui que Deus tem objetivo para nós, para o nosso presente. E nós devemos olhar para o presente com responsabilidade para que o nosso futuro seja melhor, para que nós não tenhamos culpa por termos falhado. E Paulo mostrou aqui também que os resultados negativos, eles virão na vida daqueles que querem fugir à vontade de Deus. Você ficou feliz com a análise que você pôde fazer do teu passado? Você fica feliz ao ver o tempo que você já viveu? E quanto ao teu presente? Deus estaria satisfeito com o que você está fazendo hoje? Não te esqueças que há muitos resultados negativos para os rebeldes. Então, viva de acordo com a vontade de Deus. Esse é o melhor a fazer. Viver de acordo com a vontade de Deus. Viver no namoro como Deus quer. Viver no casamento como Deus quer. Viver a vida familiar como Deus quer. Deus ele quer que vivamos de acordo com a vontade dele em todas as áreas da nossa vida. Sejamos, pois, responsáveis e assim possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?